Aqui no Brasil, os efeitos geralmente do fenômeno climático El Niño são seca na região nordeste e um volume de chuvas mais excessivo na região sul do país. O último El Niño que tivemos foi entre os anos de 2014 a 2016. Dados dão conta de que foi o segundo mais forte da história. Para falar sobre os efeitos de um possível novo El Niño no Brasil em 2018, já estou aqui com João Pedro Cuti Dias, analista de agronegócios do SBA. João, bom dia para você. Bom dia, Juliana. Como você falou, né, a questão do El Niño ele impacta não só no Brasil, impacta em todo o mundo, né? Você vai ter problemas na Ásia em termos de as chuvas e monções, você vai ter problemas na safra americana também, ou seja, impacta em todos eles. No Brasil, especialmente no Brasil, você vai ter chuvas mais intensas no sul do Brasil, isso aconteceu, lembrou bem, em 2014, 2015, e você vai ter normalmente há uma diminuição de chuvas no Nordeste. O Nordeste estava começando a se recuperar esse ano, começando a recuperar os reservatórios e agora, se houver o El Niño, realmente vai dar novamente o impacto. A grande preocupação do produtor brasileiro é que essa chuva, às vezes, com esse momento que nós estamos vivendo no mundo, né, que alguém fala que não é mudança climática, é normal, mas o aquecimento, a temperatura média que é aquecendo, mais a umidade que vai ser gerada pelo aquecimento das águas do Pacífico, isso provoca uma amplitude nos fenômenos climáticos, ou seja, as chuvas muito intensas. Se chover 40, 50 milímetros em uma hora, 2 horas, você não tem condição de drenagem para essa água toda. Então, os problemas acontecem de forma muito séria. E também você vê o seguinte, aumenta a chuva no centro-oeste e no período de verão. Nós temos um modelo de produção no Brasil que você planta a soja tão logo haja condições após o vazio sanitário, em 15 de setembro para frente. Se houver condições de umidade no solo e chovendo, vai se plantar. E essa soja vai estar pronta para colher quando? Vai estar pronta para colher na primeira quinzena de janeiro. Ou seja, aí você vai ter que agilizar o processo de colheita, você vai ter que ter mais equipamentos, você vai ter que ter secadores, porque nem sempre você vai conseguir colher essa soja num ponto de umidade razoável. Você vai ser obrigado a passar em secadores. E, simultaneamente a isso, você tem um processo de plantio da segunda safra, ou seja, de milho. Então, o que acontece? Você passa num período, o produtor vai ter que estar muito bem preparado, tem que estar com o seu time pronto e com equipamentos revisados. Não pode haver qualquer problema nesse período, porque você tem uma colheita para ser feita e um plantio também que vai começar a ser feito. Então, quando você tem esses processos, quando a chuva é normal, você tem uma certa história. Olha, acontece isso, dá uma maneirada aqui e tal. Quando acontece esses fenômenos climáticos, você amplifica os problemas climáticos, então o produtor tem que ter cuidado. Para o Brasil, e não só apenas para a agricultura, mas do ponto de vista da energia, nós dependemos muito da energia hidroelétrica. 70% dos das usinas do Brasil estão na região sudeste e centro-oeste. Ou seja, se chover bem nessa região, há uma chance de você recuperar o nível dos reservatórios. Hoje, nós estamos pagando a tarifa vermelha, ou seja, por quê? Porque os reservatórios estão baixos e o que acontece? Você aumenta o preço da energia elétrica. Então, também nesse aspecto é importante o El Niño. Se houver um período bom de chuvas, ou haver uma recuperação dos reservatórios. Tem o seu lado positivo, né? João, visto a expectativa, então, de um novo El Niño acontecer em 2018, não tão intenso quanto foi na safra 14 e 15, como a gente comentava há pouco, mas como que o produtor pode se precaver desse fenômeno atrapalhar a sua produção? Que ferramentas ele pode fazer uso para garantir que ele tenha bons resultados no campo e depois consiga lucrar com a sua atividade? Olha, ele tem que sempre prevenir, né? Ele tem que partir do princípio seguinte, olha, eu vou ter um período difícil de colheita, eu tenho que ter máquinas, tenho que ter secador, eu tenho que ter condições disso aí. Ele não pode chegar na hora, agora onde que eu vou secar, onde que eu vou levar, não. Ele tem que estar bem organizado em relação a isso aí. As máquinas têm que estar revisadas, ele não pode correr o risco de começar a colher, ter que parar porque quebrou máquina, por algum problema qualquer, porque a janela de colheita vai ser estreita, você vai ter dificuldade, não vai ter tantas horas de sol, alguns períodos sem chuva para poder colher. Normalmente você tem mais chuva com maior frequência e maior quantidade quando tem um El Niño. Então, especialmente na região agrícola do Brasil, sul e centro-oeste.
Então, tem que ter um cuidado em cima disso aí. Agora, o produtor, as ferramentas na mão dele não são muitas. Ele tem que estar... O que ele pode fazer? Ele tem que sempre estar olhando o solo dele. O solo dele é fundamental. O que ele colocar, o que ele melhorar nas condições de fertilidade, o que ele melhorar nas questões de manejo, o que ele melhorar na questão de vida no solo, da matéria orgânica no solo, tudo isso ajuda em qualquer momento, seja com excesso de chuva, seja com falta de chuva. Então, o solo é uma das poucas coisas que ele tem condições de investir, de melhorar, de trabalhar para que isso minore os problemas. E essa questão climática no mundo, nós vamos viver ela permanentemente. A nossa geração, pelo menos, vai viver e vai sofrer com ela. Ontem, essa semana, poucos dias atrás, saiu uma matéria mostrando que, com toda essa confusão, com toda essa questão de preocupação de gases de efeito estufa e tal, nós jogamos na atmosfera, o ano passado, 32 bilhões de toneladas de CO2, equivalente ao gás carbônico. Ou seja, 1,3 maior que 2016. Ou seja, o mundo está transformando o planeta numa situação complicada, porque a atmosfera é um casquinha de ovo em relação ao resto do planeta. E se você mais entupir de gás, você gera o chamado efeito estufa. E isso complica. E quando você tem um processo de aquecimento das águas, jogando mais umidade no ar, os fenômenos climáticos são amplificados, ficam mais intensos. Então, nós temos que ter cuidado. Agora, o produtor tem que cuidar disso. E outra coisa, cobrar do governo, especialmente em questão de logística, de estradas. Porque nós mostramos aqui todos os anos, né? Não é agora, não, todos os anos mostramos. Mato Grosso, por exemplo, perde produto, atrasa, fermenta produto dentro dos caminhões porque estão atolados, não consegue sair. Então, nesses momentos, o El Niño tem que tomar mais cuidado. João, a gente está vendo imagens aí de soja alagada, né? Uma situação que foi vista no ano de 2015 aqui no Brasil. Soja lá sofreu com altíssima umidade na região sul do país. O grão ficou ardido, prejudicou demais a produção. A gente considerando a possibilidade de um novo El Niño vindo aí, como que o produtor pode, no caso de milho, por exemplo, né? A gente pensando na segunda safra, por exemplo, o produtor vale a pena ele considerar uma outra cultura que seja mais resistente ao clima para garantir que ele não tenha perdas muito grandes na produção, como a substituição do milho por sorgo, por exemplo? Vale a pena pensar nisso? A grande questão é o seguinte, Juliana, 90% dos grãos do Brasil são soja e milho. Você tem mercado para isso. Por que o produtor planta soja? Por várias razões, mas a principal é essa. É o único produto que ele faz dinheiro em 48 horas, 72 horas. Estou com a soja, vendo, está na minha conta. Você não consegue isso com arroz, com feijão, com nenhuma outra cultura qualquer. Consegue com soja. Com milho, consegue também um pouco menos, com um pouco mais de dificuldade. Outra coisa, o processo, hoje o modelo de produção no Brasil está baseado no binômio soja-milho. Então o que acontece? Você planta a soja mais cedo, para colher mais cedo, para aproveitar uma janela de clima onde tem umidade, pelo menos de janeiro até abril. Suficiente para germinar. Para a planta desenvolver, criar e entrar em processo de reprodução. Há uma preocupação de aumentar a matéria orgânica no solo, a preocupação de aprofundar as raízes, ou seja, isso sim, isso o produtor pode fazer. Mas agora é importante ele se preocupar com a questão de como transportar o produto dele, ele exigir, todas as estradas, o pessoal sabe, aqui é um atoleiro permanente, isso em Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Essas áreas, o que tem que fazer? Tem que levantar o grid da estrada, tem que botar cascalho, tem que tirar água, tem que fazer caixa de retenção de água ao lado da estrada. Isso sim, o poder público teria obrigação de fazer, o que infelizmente no Brasil o poder público é muito bom para cobrar juros, impostos, mas é muito ruim para devolver serviços. Mas tem que cobrar para se prevenir. Senão, na época da chuva, não adianta você botar trator de esteira para puxar caminhão, não resolve o problema aí. O problema tem que se prevenir antes. Então, se vai existir um problema de mais chuva, é uma obrigação dos sindicatos, dos produtores, das cooperativas, questionar os governos municipais, estaduais e a própria União com as BR, no sentido de fazer manutenção preventiva. Não adianta chegar na época da chuva, agora está atolando, não adianta botar trator de esteira lá, tem que prevenir antes, é muito mais barato fazer antes. Tirar a água da estrada, levantar o grid, porque são pontos, todos os anos, nos mesmos locais que acontece esse problema. Então, tem que tomar cuidado e fazer isso. Brigue com seus
seus políticos aí na sua região para que você previna, porque depois, quando chegar a chuva, aí não adianta chorar sobre leite derramado. Esse é o ano que a gente tem para isso, né? Ano de eleição. Todos os anos, mas esse ano é um pouco mais complicado, tem que cuidar mais ainda, né? João, só para a gente finalizar, como que uma produção menor de soja no Brasil pode afetar o comércio mundial do grão aqui para o nosso país? Com essas chuvas, eu creio que não aconteça uma produção menor, ao contrário, já pode até melhorar a produção. Você tem aqueles anos de soja ardida, a produção já foi muito boa. Foi fatos pontuais. E essa soja ardida, no fim, acaba misturando com a soja muito boa. Elas vendem, lógico, quem sofreu com isso perdeu o preço, porque caiu o preço dele. Mas mistura com a soja boa e vai embora. Não houve nenhum problema de ficar a soja retida aí. Soja é um grão fantástico, ele tem uma capacidade, uma resiliência muito boa. Tem que ter mais cuidado, tem que fazer... Lógico, tem que prevenir. Naquela época, o pessoal fez drenagem em coxilha, nas partes altas drenaram. Eu lembro, passei por Maracaju na época, os caras estavam drenando para poder entrar com as máquinas para colher. João, sempre muito bom ouvir suas histórias e contar com a sua experiência aqui. Muito obrigada mais uma vez. Bom trabalho, Juliana. Obrigada.